Eu vou agora fazer um setup básico do jogo e depois a gente parte para as regras, que é o que interessa, né? Vamos lá. Vou fazer um setup básico para um jogo de 2 jogadores, certo? O negócio que você faz, bota o board na mesa, pega 2 marcadores de score e coloca na trilha de prestígio no número 0, separa algumas moedas aqui do lado para acesso de todos, assim como os cubos de pobreza e os marcadores de empréstimo e os marcadores de pobreza excessiva, que é o que tem o número 15 de pobreza. Coloca tudo aqui do lado para todo mundo ter acesso a esse daqui. Cada jogador vai pegar 5 libras e colocar na sua player area. Pegamos o deck A, B e C, embaralhamos cada um separadamente e aí vamos fazer uma pilha bem aqui, onde primeiro o deck C vai embaixo, depois colocamos o deck B em cima do C e por último o deck A no topo. Esse aqui vai ser o deck que vai ser utilizado durante o jogo. Como são 2 jogadores, somente esses espaços vão ficar livres, certo? Se fossem 3, seriam 8 espaços, e se fossem 4 jogadores, seriam todos os espaços livres. Cada jogador recebe 6 cartas iniciais. Pegamos o deck dos bairros, certo? Embaralhamos e daqui retiramos os 3 bairros que vão ser os bairros iniciais, que é o que tem essa barra superior escura, certo? Os bairros normais aqui não é assim, é meio que vazado, tá? A gente coloca aqui disponível para todos, para consulta. Esses são os bairros disponíveis agora no início do jogo. A partir daí, o jogador que arrumou a mesa, que você decide como você quer, quem vai ser, é o primeiro jogador. Antes de explicar as regras, eu vou explicar o que significa quando você pega uma carta do bairro e o que significa quando você tem uma carta de desenvolvimento. O que são os ícones, o que é cada coisa em cada canto da carta. Eu vou explicar o que é cada área da carta. Quando eu for explicar as ações, você vai entender melhor. Você quer o título da carta e a ilustração, óbvio. Aqui em cima é o custo que você paga para você colocar essa carta na mesa, quando você quiser construir ela. Isso aqui, que tem dentro desse quadro, é o que você ganha quando você ativa a sua cidade, que vai ser a segunda ação que eu vou explicar. Aqui é o que acontece quando você utiliza essa carta depois de ativar a cidade. No caso aqui, essa carta ela é virada, certo? Para não ser mais utilizada. E isso aqui é o custo para você ativar a carta quando você ativa a cidade. Que no caso aqui eu tenho que descartar uma carta da minha mão. As cartas algumas vezes não têm esses ícones, por exemplo, essa carta aqui, a segunda carta, ela não tem custo para colocar na mesa, certo? Ela não tem custo para ativar. Eu ganho 5 libras, quando eu ativo a minha cidade essa carta está lá, e essa carta tem que ser virada também. Eu tenho outra carta aqui, que ela já tem ganhos diferentes. Ela não tem custo para colocar na construção, e ela, quando eu ativo, eu ganho 2 pontos, que é esse ícone, eu ganho 2 dinheiros, 2 libras, e eu perco 1 de pobreza da minha área, ok? Mas a carta vai ter que ser virada. O que acontece é, quando uma carta é virada, ela não pode ser mais utilizada na sua área de trabalho, certo? Ela está fora da área de ação. Ela ainda pode contar pontos, mas ela não funciona mais para ativar, certo? Por que a carta ainda serve depois? Porque as cartas, à medida que você vai colocando na sua área de trabalho, existe esse ícone aqui pequenininho, que é um ícone de pontuação. Essa é a pontuação que você vai receber no final do jogo por essa carta. Então, na verdade, você vai acumulando cartas na sua área e aquelas cartas que tiverem esse pontinho você vai ganhar no final do jogo. Vou partir agora para a carta dos bairros. A leitura é muito semelhante, tá? Nós temos o título, a ilustração da carta e aqui o custo da carta para adquirir esse bairro e colocar na sua área, assim, na sua área de Londres. A diferença, as cartas de bairro, quando você adquire elas têm um ganho imediato. No caso aqui, essa carta, quando eu pego ela e construo, eu vou ganhar 3 cartas da área de desenvolvimento, que é essa área aqui, vocês vão entender já. Eu ganho 2 pontos imediatos aqui na trilha de prestígio e eu retiro 4 de pobreza da minha área do jogador, que eu vou ganhar durante o jogo. Aqui indica onde é essa área, ao sul de Londres, na borda do Thames, né, do rio Thames. E isso aqui faz diferença em cartas futuras que vão indicar, por exemplo, para cada carta que você tiver na beira do Thames, você ganha 2 dinheiros. Cada carta que estiver no sul de Londres, você ganha 2 dinheiros. Algumas cartas, elas têm uma habilidade, no caso aqui Greenwich, quando você coloca na sua área de trabalho, além do ganho imediato, ela tem uma ação que fica disponível. No caso aqui quando você ativa a sua cidade, você descarta qualquer número de
de mendigos e você ganha 1 libra para cada mendigo que você descartou. Então, dependendo da carta, é uma habilidade diferente. Aqui já é outra coisa, né? E por aí vai, beleza? O objetivo de London é ganhar prestígio. O trigger para o final do jogo é quando acabar esse deck. Então a gente tem tempo aqui, certo? Para ganhar prestígio. Tem bastante tempo. Aqui tem bastante carta, então é só você se planejar bem. O jogo você tem a disponibilidade de fazer 4 ações. Você pode desenvolver sua cidade, que é aqui na sua área. Você pode comprar terras, que aqui são os bairros, que você adquire e bota na sua área também. Você pode executar, ativar sua cidade, que aí você vai entender quando eu explicar, que eu vou montar aqui uma areazinha da sua cidade. E você pode puxar 3 cartas adicionais. Essas são suas ações. Durante o jogo, você pode pedir em qualquer momento empréstimos de 10 libras, ok? Que eles podem ser pagos de volta. Pagar um empréstimo só é possível no começo da sua vez e você nunca paga 10, você sempre paga 15, ok? Então pediu 10, paga 15. É bem simples, certo? Vamos na primeira ação, que é desenvolver sua cidade. Antes de fazer qualquer ação, a primeira coisa que você vai fazer é você sempre vai pegar uma carta. No caso aqui, a carta pode ser da pilha, como ela pode ser das cartas disponíveis aqui, ok? No caso, eu peguei da pilha porque não tem carta disponível. Depois disso, eu vou poder fazer a minha primeira ação, que é desenvolver a cidade. Lembrando, eu só posso fazer uma das 4 tipos de ação. No caso aqui, eu vou escolher uma carta que seja de acordo com os meus benefícios, que eu queira ganhar alguma coisa, né? Eu estou querendo mais dinheiro, então eu vou construir a carta que diz indústria de couro. Eu vou colocar essa carta aqui na minha área e automaticamente, quando eu boto uma carta, para ela vir para cá, eu tenho que descartar outra carta da mesma cor. E eu vou descartar aqui, vou descartar essa carta aqui, que é a casa de café. E eu tenho que colocar ela bem aqui na área de desenvolvimento, sempre de cima para baixo. Quando a área de cima estiver cheia, a gente começa a colocar nada de baixo, mas sempre de cima para baixo. A ação de desenvolvimento é uma ação múltipla, então enquanto eu tiver carta na mão, eu posso continuar jogando na mesa. É uma questão opcional, mas aí entra a estratégia do jogo, certo? Cada coluna que eu for criando, vamos supor que eu bote aqui uma segunda carta, são os mecenas, e eu vou descortar aqui a casa de Stock Exchange, né, que é a casa de câmbio. Vou colocar aqui, vou descartar mais uma e eu vou descartar aqui Salters. Vou colocar Salters aqui e vou descartar Alta Coffee House, o que me deixa com uma carta na mão. Agora eu não tenho mais como jogar, certo? E automaticamente a minha vez acaba aí, porque eu não tenho mais como jogar, certo? Se eu quisesse parar antes, eu também poderia parar. A segunda ação que você tem disponível na sua vez é adquirir terra, que é uma ação muito simples. Você vai pegar uma carta, como sempre, né? Começou a sua vez, você pega uma carta, coloca na sua mão e aí você executa a sua ação. No caso aqui é muito simples. Southwark em Bermondsey custa 5 libras. Eu pago as libras para o banco, pego a carta e coloco na minha área do jogador. Quando isso acontece, automaticamente eu posso receber os benefícios da carta. Que no caso aqui eu posso pegar 4 cartas da mesa, pode ser tanto daqui como daqui, não importa como vai ser, eu posso ser 2 daqui, 1 daqui, 3 daqui, 1 ponto e eu perco 2 de pobreza. No caso aqui, se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse 6 de pobreza, eu retiraria 2 daqui que voltariam para o jogo. A terceira ação que é possível no jogo é ativar sua cidade. Como todas as outras vezes, você vai pegar uma carta da área aqui disponível, colocar na sua mão e aí você escolhe, não, agora eu quero rodar minha cidade. Como é que funciona? Você vai poder escolher na ordem que você quiser quais cartas você quer ativar. Você pode ativar 3, você pode ativar 2, você pode ativar todas. Obviamente, só as cartas que você tem condição de ativar serão ativadas. Por exemplo, essa carta aqui para ativar, o que acontece é, eu ganho 7 de libras aqui e 1 de pobreza. Então eu pego 7 libras, para ficar organizado geralmente eu coloco na carta, aqui, 7 libras e 1 de pobreza, vem para cá. Essa carta está ativada. Aqui eu ganho 5 libras, essa aqui eu ganho 12 libras, porém, para ativar essa carta eu preciso descartar uma carta, que é o que indica esse ícone. Eu vou pegar uma carta das minhas e faço o descarte dela. E ganho os 12 dinheiros aqui. Aqui eu retiro 2 pobrezas da minha cidade. E essa daqui eu ganho 5 pontos. Porém, eu tenho que pagar 7 dinheiros.
Como eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tivesse, essa carta não poderia ser ativada, certo? Ela se manteria no jogo. Então, eu pago aqui o 7. Depois que tudo aqui é resolvido, esse dinheiro vem para meu banco aqui. E as cartas que tem um ícone, que tem mandando virar a carta, são viradas. Somente as cartas que foram ativadas. Caso essa aqui não tivesse sido ativada, ela se manteria aberta. Depois disso, você olha o bairro que você tem mais no topo, que no caso aqui eu só tenho um, e ele indica aqui no final que quando ativado, eu vou receber uma pobreza. E aqui eu recebo uma pobreza a mais. Isso aqui não tem opção, né? Bairro que está disponível tem que ser ativado. Porém, quando você tem mais de um bairro, somente o bairro que está no topo é ativado. Os outros estão cobertos, então eles não têm validade nenhuma. Eles só vão ter validade para cartas específicas que aparecem durante o jogo. Depois de ativado e você ter recebido seus benefícios ou penalidades, aí agora vai finalizar a área de ativação da cidade, que é receber a pobreza. E isso acontece toda vez que você ativa a sua cidade, certo? Você recebe uma pobreza para cada área da sua cidade que você tem. No caso aqui, cada coluna é uma área. Então, durante o jogo, você pode optar, por exemplo, de não abrir 5 colunas, você pode abrir só 3, certo? Ou 4, você que escolhe. Por quê? Porque cada coluna dessa vai gerar um de pobreza. Fora isso, você recebe uma pobreza por cada carta que você tem na mão, no caso aqui eu tenho 2, e uma pobreza para cada empréstimo de 10 que você tem, no caso aqui mais 1. Então, nessa ativação eu ganhei dinheiro, eu tive meus benefícios, mas eu ganhei 5, 7, 8 de pobreza só agora. Então é um jogo que, em termos de pobreza, você tem que administrar bem, tá? Porque essa pobreza no final do jogo vai gerar ponto negativo para você. Essas cartas agora não estão mais disponíveis para ativação. Porém, algumas dessas cartas, elas podem lhe dar pontos no final do jogo. Como, por exemplo, essa. Essa carta aqui, no final do jogo, ela vai lhe dar um ponto quando você for conferir, por causa desse ícone aqui, conforme eu expliquei antes. A próxima ação disponível é puxar 3 cartas. Então, o que acontece? Quando começa a sua vez, você primeiro pega uma carta, seja onde for, eu vou pegar o Banco da Inglaterra, coloco na sua mão, e agora você escolheu que você quer pegar mais 3 cartas. Você pode pegar como você quiser, tá? No caso, eu vou pegar essa daqui e mais 2 daqui. E as todas vêm para minha mão. Agora que eu expliquei as ações do jogo, eu vou fazer de novo mais uma ação de desenvolvimento da cidade. Agora usando cartas diferentes, de formas diferentes. Uma das cartas que tem no deck, né, que são as cartas dos mendigos, elas não têm função para o desenvolvimento da cidade. São cartas que geram basicamente só pobreza, tá? Já que no final, depois de ativar a cidade, né, cada carta que você vai na sua mão, ela vai gerar um cubo de pobreza. Mas essas cartas têm como serem removidas da sua mão. E eu vou explicar agora no cenário. Nesse cenário aqui, eu quero ativar a minha cidade, certo? E aqui eu vou ganhar os benefícios que tem aqui, que é retirar a pobreza, vou ganhar pontos, vou ganhar dinheiro aqui. Aqui, como também eu vou ganhar dinheiro e ganhar um de pobreza. E nessa carta aqui, para ativar, como pode ver, para ganhar meus 12 libras aqui, eu preciso descartar uma carta. E é nessa hora que a pobreza pode ser retirada da sua mão. Essa carta que ele pede para descartar pode ser qualquer carta que esteja na sua mão, inclusive a dos mendigos. E aí eu consigo retirar a pobreza da minha mão. Isso é uma das formas. A segunda forma é quando você tem mais de 9 cartas na sua mão, certo? No caso aqui eu tenho 12 e eu tenho que descer minha mão no final da minha vez até ficar com 9. É nessa hora que eu também posso descartar os mendigos. Quando um jogador puxa a última carta do deck e não tem mais nenhuma carta disponível para os outros jogadores têm direito a jogar somente mais uma vez. E aí o jogo acaba e vamos para a contagem de pontos. Na contagem de pontos, a primeira coisa, cada jogador vai ver quantas cartas tem na mão e ganhar uma pobreza para cada carta que ele tiver na mão. No caso aqui, o jogador A recebeu 4 de pobreza e essas cartas são descartadas, saem do jogo. Depois, cada jogador vai pegar todas as cartas que você construiu na sua área de desenvolvimento aqui, juntar todas e separar somente as que têm o ícone de pontuação aqui no canto direito. Você soma todos esses ícones de pontuação que você tiver e adiciona na trilha de prestígio. Você paga agora os loans que você puder. No caso aqui eu tenho 2 loans de 10, eu pago um aqui com 15, que é o custo para pagar um loan, porém o outro eu não tenho para como pagar esse empréstimo. Então automaticamente para cada empréstimo que eu não puder pagar, eu vou perder 7 pontos de prestígio.
Para cada 3 libras que me sobraram, eu tenho um ponto. No caso aqui, eu tenho 6, 7, 8, 9. Então eu tenho mais 3 pontos. Os jogadores agora comparam o seu nível de pobreza. O jogador que tiver menos pobreza no jogo, no caso aqui, o jogador A tem 10 de pobreza e esse aqui tem 15, 16, 17. Então o que tem menos remove a pobreza do jogo e esses outros jogadores vão remover a quantidade de pobreza do que teve menos. Então se esse aqui tem 10, então todos os jogadores podem remover 10 de pobreza da quantidade deles. O que sobrou, ele vai conferir na tabela quanto de pontos ele vai perder de prestígio por causa dessa pobreza. No caso aqui são 7 pontos de pobreza, então você vê na tabela são menos 9 de prestígio. E ele diminui aqui menos 9. Depois disso, você vê o jogador que tiver mais prestígio, é o jogador que venceu. Se depois disso tiver um empate, ganha quem tinha, ganha quem tinha menos pobreza. Se der um empate de novo, certo? Ganha aquele que tem mais bairros construídos. Se der um empate de novo, depois disso, ganha quem tem a carta de cidade que vale mais pontos de prestígio. E aí você vai checar no seu deck de cartas que você construiu, a carta que tem mais pontos de prestígio é a pessoa que vai ser a ganhadora do jogo. Beleza? Esse é London, jogo do Martin Wallace. Eu gosto demais desse jogo, certo? É um jogo que eu considero um jogo de regras simples, mas que dá uma dor de cabeça para quem vai jogar. O jogo é extremamente punitivo, você pode ver aí pela questão da pobreza, né? Mas se você se planejar bem, é um jogo que gera uma satisfação absurda, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu posso ter esquecido alguma coisinha aí pequena, mas se ficou alguma dúvida aí, só mandar mensagem que eu tento esclarecer. Se esse vídeo tiver bastante visualização, eu ver que tem um feedback legal, eu faço um gameplay desse jogo, tá? Eu faço o gameplay completo dele, 2 jogadores e dou meu jeito aí. Beleza? Falou, galera. Valeu!